Meninos e meninas do terceiro ano, vamos dar início à nossa aula de hoje. Antes de começar a disciplina de apostila, eu quero relembrar com vocês alguns conceitos que nós estudamos nas últimas aulas. Memórias. Memórias são as lembranças que a gente tem. As memórias podem ser individuais, coletivas ou históricas. Documentos históricos. Os documentos históricos são vestígios que comprovam fatos que ocorreram no passado. Eles podem ser visuais, quadro, desenho, pinturas, orais, gravações de áudio ou histórias contadas, materiais, todo e qualquer tipo de objeto, escritos, livro, revistas, jornais, ok? Qual é a relação que existe entre os documentos históricos e as memórias? Os documentos históricos, eles ajudam a preservar as memórias de um povo. Então, muitas memórias que temos a respeito do passado são possíveis graças aos documentos históricos. Agora eu vou explicar para vocês alguns exemplos. Vamos começar na página 222 do grupo 2. Nós vamos falar sobre as transformações dos espaços rural e urbano e quais são as memórias que nós temos a respeito desses espaços, né? Vocês sabem que o ser humano, ele vive nos espaços rural e no espaço urbano. O espaço rural são os sítios, as chácaras, as fazendas. O espaço urbano são as cidades. Aqui no Brasil, a maioria das pessoas viviam no espaço rural, mas hoje a maioria da nossa população vive no espaço urbano, porque o espaço rural modificou-se e também porque o espaço urbano modificou-se. Como que a gente sabe, como que a gente consegue ter na nossa memória essa modificação do espaço rural e urbano? Através dos documentos históricos. E agora eu quero analisar com vocês essas duas imagens. Essas duas imagens, elas foram pintadas por esse pintor francês, por esse pintor no ano de 1830 e 1835. Então, veja bem, faz bastante tempo. Ela mostra, aí na primeira imagem, nós estamos observando uma fazenda. Aqui provavelmente uma senzala. E aqui na segunda imagem, nós estamos observando uma venda em Recife, ou seja, uma cidade, ok? Vamos comparar essas imagens, que são documentos históricos visuais, com o que a gente tem hoje. Bom, então aqui nós temos uma imagem do campo no ano de 1830. Aqui nós temos uma imagem do campo atualmente. Percebam a diferença. Aqui nós temos uma imagem de uma cidade no ano de 1830. Aqui nós temos a imagem de uma cidade atualmente. Vocês conseguem perceber a grande transformação? Sim. Graças a quê? Graças a esse documento histórico visual que foi produzido por esse artista, por esse pintor, no ano de 1830. Então, essa é a importância dos documentos históricos. Eles preservam na nossa memória como era o passado, já que nós estamos vivendo um presente do futuro, ok? Continuando, agora nós vamos para a página 223. Primeiro exercício. Observe as duas obras de Johann Moritz Rugendas e complete o quadro a seguir. Então, quais são essas obras? A primeira obra é essa daqui. A Habitação de Negros,
de 1835. Você vai olhar para essa obra aqui e vai escrever quais elementos naturais você vê nela e quais são os elementos modificados. Então, eu vou fazer junto com vocês, depois vocês vão escrever sozinhos. O que são elementos naturais? São as árvores, a natureza. O que são os elementos modificados dessa imagem? São as casas, ok? Agora, nós vamos analisar a imagem 2. A imagem 2 é essa daqui. Quais são os elementos naturais da imagem 2? Estas árvores. Só que agora vocês estão percebendo que existem poucas árvores. Quais são os elementos modificados? São as casas. E agora vocês estão percebendo que existem muitas casas. Então, nós acabamos de ver a diferença, né, entre o espaço rural e urbano. No espaço rural, que era a primeira... No espaço rural, que era a primeira imagem, nós tínhamos mais árvores, menos casas. Mais árvores, menos casas. Agora, no espaço urbano, nós temos menos árvores, mais casas. Agora é só você escrever a resposta que a tia Letícia já falou, explicando para você. Continuando, você vai fazer o exercício de número 2. Encontre no quadro de letras 9 palavras relacionadas à área urbana. A área urbana são as cidades. Então, você vai encontrar 9 palavras aqui nesse quadro de letras que são situações que nós encontramos na área urbana, ou seja, na cidade. Por último, você vai fazer os exercícios 3, que é um exercício de marcar a alternativa correta, o exercício 4, onde você vai ter que colocar esses códigos nessas definições, e o exercício 5. Observe as imagens do início da atividade 9. Quais são essas imagens? As pinturas do pintor Rugendas. Qual é a importância dessas imagens como documento histórico para entender as mudanças que ocorrem ao longo do tempo? O que você vai ter que responder aqui? Você vai ter que responder nesse momento qual é a importância dos documentos históricos. Eu falei isso lá no comecinho, né? Por que os documentos históricos são importantes? Certinho? Então, você vai responder, vai tirar foto de todas as páginas e vai mandar para a tia Letícia. A nossa aula de hoje chegou ao fim. Bom estudo para vocês e até a próxima aula.